laboratório, então não incluí a parte do microscópio, tá? E a gente vai usar dois tipos de meio, né? Tá, preste atenção no que eu estou falando para não ter que repetir 1000 vezes, tá? Então isso daqui é um bico de Bunsen, tá? É uma chama aqui, que toda vez que a gente for trabalhar com meio de cultura, a gente vai trabalhar próximo dele. Então toda vez que abrir, a gente vai ter que trabalhar próximo, tá? Para a gente pegar a amostra, a gente vai usar essas alças aqui, tá? Essas aqui são alças microbiológicas, isso aqui é uma alça de vidro. Essa daqui a gente usa para espalhar no meio de cultura quando é amostra de líquido, tá? E amostras mais sólidas a gente usa as alças microbiológicas. Dá para usar, essa daqui é reutilizável, ela é feita de tungstênio, que é um metal que aguenta alta temperatura, ou tem umas descartáveis, tá? E a gente tem dois tipos de meio aqui que a gente vai usar. Depois eu passo para vocês direitinho os nomes ali, então eu anoto no quadro. Então, a gente sempre vai trabalhar próximo da chama, tá? Eu acho que tem meio suficiente para todo mundo usar, ou pelo menos em duplas, dá para fazer em duplas ali que vai ter suficiente para todo mundo, tá bom? Ó, e é uma plaquinha, vou colocar aqui para a gente descontaminar. Aí ele já vem abertinho assim, ó, tá? Isso aqui é uma placa de Petri. E a gente abre e vai fazer o seguinte: antes de tirar a amostra, a gente aquece isso aqui até ficar vermelho. Ó, tá vendo? Ficou vermelho, quer dizer que tudo que estava aqui morreu. Aí a gente dá uma resfriada. Pode botar aqui no cantinho, ó, para dar uma esfriada. Aí a gente vai tocar na amostra e espalhar no meio, tá? Na hora de espalhar, o que tem aqui é uma gelatina à base de algas marinhas, que a gente chama de agar. Então é um meio sólido. Na hora de espalhar, tu vai tirar um pouquinho da amostra e vai fazendo assim, ó, esse caminho. Aí gira, ó, faz assim, gira e faz assim, não passa mais de uma vez no mesmo local, tá? Isso daqui é um sistema de esgotamento. Quando a gente faz isso, a gente espalha ali e aí a amostra que está aqui vai diminuindo. Então no final a gente vai ter pouca quantidade de bactérias, elas vão formar as colônias, que são grupinhos isolados de células bacterianas, ok? A gente vai fazer aqui só de bactérias, mas na aula que vem a gente vai pegar umas plaquinhas dessas especial para fungos que eu fiz com outra turma para analisar no microscópio também, tá? Esses meios, eles podem ser diferentes tipos, tá? Deixa eu só finalizar aqui o que está falando da... Então a gente abre aqui com uma mão e com a outra mão a gente coloca, tá? O que acontece aqui? Aqui vai ter um raio de calor que vai impedir que as bactérias daqui me contaminem, se já tiver bactérias, e que eu contamine as bactérias daqui. Se for muito perigoso, a gente usa um fluxo laminar, acho que está só no outro laboratório, ou uma chamado de escapela, um sistema fechado, assim a gente estiver trabalhando com uma bactéria um pouco mais perigosa. Aqui a gente só vai trabalhar com coisas mais simples, tá? Mas para evitar que eu contamine, a gente faz isso, porque se a bactéria sair daqui para cá, ou de mim para cá, ela vai passar por essa chama e vai morrer, ok? Então a gente sempre trabalha dentro desse raio, não abram aqui, nem agora, nem quando tiver crescido, tá? Aí a gente vai colocar a amostra aqui, e aí na próxima aula a gente vai analisar o que cresceu e olhar no microscópio, tá bom? Tá. Tem dois meios aqui que tem cores diferentes. Esse vermelho aqui é chamado de agar sangue, tá? E esse aqui é o agar marconken. Eles têm funções diferentes. Os meios de cultura eles podem ser utilizados para transporte. Então, a maioria de vocês vão utilizar ali no dia a dia de vocês, talvez, coleta uma amostra do paciente, coloca dentro de um tubinho com líquido dentro. Aquilo vai estabilizar o micro-organismo para poder levar para o laboratório, tá? Então tem esse meio de transporte. Tem o meio de cultura seletivo e diferencial, tá? Esse aqui, que é esse mais azulzinho, que é o marconken, ele é tanto seletivo quanto diferencial. Por quê? Porque ele vai selecionar só grãs negativas. Ele vai impedir o crescimento de grã positiva,
tá? Eles têm aqui dentro da composição cristal violeta que impede o crescimento das bactérias gram-positivas. Então ele só seleciona um grupo específico de bactérias, tá? Ele também vai permitir, ele também é diferencial, a gente consegue diferenciar em grupos de bactérias, que são as fermentadoras de lactose e não fermentadoras de lactose. Se elas fermentarem lactose, a gente viu isso daí que eu contei que até acontece na boca, o processo fermentativo, ela libera ácido lático, certo? Então na composição aqui tem uma substância que ela vai reagir com a acidez do ácido lático e vai ficar rosa. Então ele tá meio azulado aqui, né, escurinho, assim, meio lilás. Se ele ficar rosa, é porque tem uma bactéria fermentadora de lactose. Um exemplo delas é a Escherichia coli, que é a bactéria do sistema gastrointestinal. As bactérias, por exemplo, a salmonela, que também é uma bactéria que pode estar presente no sistema gastrointestinal e é contaminante de alimento e tal, ela não fermenta lactose, então ela não vai mudar de cor. Só desculpa, qual é o nome dela? O quê? Da bactéria? Escherichia coli, é E. coli, tá? Então ela não vai conseguir, ela vai crescer e a gente vai ver essa diferença de fermentadoras de lactose e não, tá? Já esse daqui é chamado de agar-sangue, ele é feito realmente com o sangue, né? Ele não é seletivo, tá? Ele tem uma composição bem simples de nutrientes, muitas bactérias podem crescer aqui. Mas nesse meio ele é diferencial, a gente consegue diferenciar entre bactérias que são capazes de quebrar, causar hemólise, a destruição de hemácias, e as que não causam hemólise. Então eu consigo ver depois aqui que ela crescer, se ela destruiu as hemácias, vai ficar uma linhazinha branca em tudo que ela destruiu, ok? Aqui a gente consegue selecionar bactérias Streptococcus e Staphylococcus, ok? Então a gente vai pegar algumas amostras aqui. Eu trouxe fezes de cão. Isso aí é bom. Eu trouxe o fungo. Eu trouxe aqui algumas amostras, porque acabou que a gente não vai inocular fungo. Fezes de cão, tem... vocês podem usar saliva, podem usar um pouco de água, tá? E isso daqui é fermentado de leite que tem basicamente as mesmas bactérias do sistema gastrointestinal, ok? Tirando as contaminantes como E. coli, a gente pode testar aqui e ver se tem alguma contaminação, tá? O Staphylococcus e o Staphylococcus são comuns na nossa pele, no nosso nariz, tá? Causam doenças também, tá? Mas eles são comuns, então a gente pode aqui inocular, passar na pele, por exemplo, passar aqui em cima, tá? Ou passar no sapato, ou em cima da bancada, ou no chão, tá? E aí passa a alça. Aqui a gente pode testar, por exemplo, água, pode testar esse leite, o que vocês quiserem. Fezes com certeza vai ter crescimento, porque tem E. coli e salmonela nas fezes, tá bom? Isso aqui é levedura, eu inoculei lá, eu já inoculei, depois a gente vê. Isso daqui é Penicillium roquefort, que é o fungo do gorgonzola. Isso aqui também eu já coloquei no outro meio. Isso daqui eu não sei o que é não, que eu tirei no negócio lá de casa. Beleza? Façam o seguinte, os que estão de pé sentem lá para esperar, e aí eu faço com esse grupo termina, sai, aí vocês vêm, beleza? Tirem as bolsas dali, coloquem no chão aqui, tá? Tirem as bolsas da bancada, ou coloquem no chão, ou coloquem aqui, ou coloquem na bancada ali de trás.